Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, leremos do verso 14 ao verso 26. Diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, com gratidão em nossos corações, estamos abençoados por estarmos na tua casa, na tua presença, diante dos nossos irmãos, podendo te cultuar. E não há lugar melhor para estarmos além da tua presença. É uma honra para nós podermos entrar nessa casa pelas portas, por termos sido convidados pelo Senhor. Saber que os teus ouvidos estão inclinados para cá, para ouvir nossas orações. Saber que nossos louvores chegam à tua presença, porque nós estamos fazendo em nome de Jesus. E saber que o Senhor se importa conosco, a ponto de nos trazer aqui para nos falar mais um pouco ao coração. Pedimos que o Senhor nos prepare agora para essa hora preciosa. Só o Senhor, Deus, para desvendar os mistérios da tua palavra a cada um de nós. Não basta a nossa inteligência. Nós queremos declarar que nós precisamos e dependemos do Senhor. Pedimos que o Senhor, Deus, repreenda toda ação do inimigo nesse lugar, toda manifestação humana, carnal ou espiritual, e também, Senhor, aquieta o nosso coração. Tira de nós toda agitação, toda ansiedade, para que o nosso pensamento fique nesse momento única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus, que está presente nesse lugar. E nós te agradecemos pela tua palavra, nós a reverenciamos e nós a recebemos com alegria, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Que tipo de vaso nós somos? É sobre esse tema que eu quero conversar com a igreja nessa oportunidade. Conforme nós lemos na saudação dessa epístola, o seu autor é o apóstolo Paulo. Está aí no capítulo 1, versículo 1.
ele teria escrito esta carta na sua segunda prisão em Roma, antes da sua iminente execução por ordem do imperador Nero, que aconteceu por volta dos anos 66, 67 depois de Cristo. Essa carta foi a última carta que Paulo escreveu. E ela é de cunho muito pessoal. Essa carta menciona nada mais, nada menos que 23 pessoas. O apóstolo já está em idade avançada e ele escreve a um de seus amigos mais próximos, Timóteo, a quem ele considerava como um filho. Esse jovem precisaria de maturidade e capacidade para continuar a obra de Deus após a sua morte. E Paulo o exorta incisivamente a defender o evangelho, a pregar a palavra de Deus, a perseverar na tribulação e a cumprir a sua missão de evangelista até o fim. Nessa porção que nós lemos, da segunda carta de Paulo a Timóteo, este o exorta a fugir do pecado e a se tornar um vaso de honra na casa de Deus. Essa palavra que aparece no verso 20 e no verso 21 é do grego iskeuê, traduzido vaso. Então Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisa ser um vaso de honra na casa de Deus e que isso dependia das suas escolhas. Em uma casa há todo tipo de vaso. Que tipo de vaso nós temos sido na casa de Deus? Em primeiro lugar, nós somos os vasos da casa de Deus. Olha o que está escrito em Jeremias 18, de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. E eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias diz aqui ao povo que a casa de Israel é como um barro nas mãos do Senhor. Assim como o oleiro trabalha o barro e molda o barro no formato que quer, Deus também quer nos moldar de acordo com a sua vontade. O que é um oleiro? O oleiro é aquele que trabalha na olaria, é onde faz tijolos, onde faz telhas de barro. O profissional que lida com o barro para fazer objetos, ele faz todo tipo de objeto. Objeto quadrado, redondo, retangular. Cada objeto com uma utilidade. Então, o que é um vaso de honra e um vaso de desonra? Ora, um vaso de honra é aquele que é útil. Um vaso para desonra é aquele vaso que já não serve para mais nada. Então, o povo de Deus é como barro nas mãos dele. E Deus quer moldar a cada um de nós para sermos vasos de honra. Eu acredito que ninguém foi moldado para ser um vaso de desonra. Deus nos criou a todos para sermos vasos de honra, vasos úteis, vasos com finalidade. Só que nós, como vasos na casa de Deus, corremos o sério risco de nos tornarmos inúteis, de acordo com as escolhas que nós fazemos, com a postura que nós adotamos, com as decisões que nós tomamos. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas uma das coisas que mais dá prazer para o inimigo é profanar os vasos sagrados da casa de Deus. Isso não é de hoje não, isso é velho. Olha o que está escrito lá em Daniel, no capítulo 5, versículo de 1 a 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém,
para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha a ideia do maluco. Pega aquelas coisas, tudo que está tirando da igreja, ela traz aqui, nós vamos beber vinho no copinho da ceia. E mandou buscar aqueles vasos sagrados que eles roubaram do templo de Salomão. E ele bebeu. Os seus auxiliares beberam. As suas mulheres e concubinas beberam. Cada objeto que havia dentro do templo havia sido ungido, consagrado para o louvor de Deus. Ele pega esses vasos e agora usa esses vasos para dar louvor a outros deuses. Nós sabemos, irmãos, que hoje em dia não existe mais objeto sagrado dentro do templo. Nós não ungimos objetos mais hoje em dia. Os objetos sagrados da casa de Deus hoje somos nós. E o inimigo continua com esse mesmo prazer mórbido de profanar esses vasos da casa de Deus para que eles sejam usados para a adoração de outros deuses e assim não sejam úteis para a glória de Deus. O inimigo sabe que nós, seres humanos, nós fomos criados para sermos habitação de Deus no Espírito. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 22. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Em 1 de Pedro 2,5, vai dizer o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então hoje a casa de Deus é espiritual. Deus não habita mais entre quatro paredes. Ele não usa mais os objetos físicos que existem dentro do templo. Os vasos sagrados da casa de Deus hoje somos nós. Eu e você somos vasos na casa de Deus. Somos vasos iguais? Não. Somos vasos do mesmo tamanho? Não. Nós somos úteis para as mesmas coisas? Não. Mas Deus colocou a cada um de nós aqui com um propósito. Como um barro na mão do oleiro, Ele nos formatou, nos moldou para que pudesse nos usar. A uns Ele deu o dom de cantar, de tocar instrumento, a outro de pregar, de evangelizar, a outro de visitar, a outro de administrar, a outro de ensinar, profetizar, curar, falar em línguas. Deus dispôs os vasos na sua casa espiritual para usar cada um deles segundo o seu propósito. Cada um de nós pode ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Fomos criados para isso. Numa casa há todo tipo de vaso, porque dentro de uma casa há muitas finalidades para os vasos. E os vasos não vão receber todos a mesma coisa. Não ficarão todos no mesmo lugar. Talvez nem todos fiquem tão visíveis. Mas todos são úteis, por isso estão dentro da casa. Então eu e você estamos aqui porque Deus nos colocou aqui e quer que nós sejamos vasos úteis. Nós precisamos acreditar nisso. Ninguém precisa se sentir aqui menor do que o outro, pior do que o outro, mais feio do que o outro. Você era como um barro nas mãos de Deus, aquela substância informe no ventre da sua mãe. Deus costurou tudo artesanalmente e te criou do jeitinho que você é, com essa voz aí que você tem, com esse nariz que você tem aí, com essa orelha que você tem. Deus te fez com um propósito para te usar. Você pode ser um vaso de honra das mãos de Deus. A questão é saber onde Deus quer me usar, como Deus quer me usar. E eu então me colocar à disposição dEle. Nós somos os vasos sagrados da casa de Deus. Em segundo lugar, o valor do vaso está naquilo que ele contém. O valor do vaso não está nele próprio. Olha o que está escrito aí em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro
em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A palavra grega para vaso é a mesma que aparece lá em Timóteo, no texto que nós lemos. Skeuê. E aqui diz que o vaso é de barro. O vaso não tem valor por si só. O único valor que nós temos é o tesouro que nós levamos dentro de nós. Porque a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós. E é isso que faz com que nós tenhamos valor, e é isso que faz com que nós sejamos vasos de honra na casa de Deus. Tudo de bom que sai de nós é produto da operação da graça de Deus no nosso interior. É fruto do tesouro que nós temos dentro de nós. Qualquer ser humano entregue a sua própria sorte não vai a lugar nenhum, só vai fazer bobagem. É o que está escrito na nossa Bíblia. Então, se o valor do vaso está naquilo que carregamos dentro de nós não deveríamos querer ser cada vez mais cheios desse tesouro? É isso que eu não entendo. Se o vaso de barro não tem valor nenhum por si só, se o valor está naquilo que nós levamos dentro de nós, então não deveríamos querer ter cada vez mais desse tesouro dentro de nós? Por que nós queremos ter nossas contas bancárias cada vez mais recheadas, mas não queremos encher a nossa vida desses tesouros espirituais que Deus tem para nós? Irmãos, a possibilidade que nós temos de sermos cheios, ela é infinita. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nós sabemos, irmãos, que o azeite é um símbolo do Espírito Santo, em toda a Bíblia. Então, o que esse texto representa para nós? Uma mulher viúva, com 2 filhos, o marido era crente, no entanto, morreu e deixou dívida. A Bíblia não diz de onde que veio essa dívida. E aquela mulher não sabia mais o que fazer, e ela tinha ali um pouquinho de azeite. Eliseu então disse: pede vasilhas emprestadas, entra no teu quarto, fecha a porta e começa a encher as vasilhas com o teu azeite. Ela foi enchendo vasilha, e o azeite não acabava. E enchendo vasilha, enchendo vasilha, enchendo vasilha, enchendo vasilha, enchendo vasilha. E finalmente ela falou: traz a próxima vasilha, filho. Acabaram-se as vasilhas. Aí o azeite cessou. Aí Eliseu disse: você paga a sua dívida e com o restante você vive agora com seus filhos. Uma mulher endividada, a ponto de seus 2 filhos serem dados como escravos para pagar as dívidas, ela se torna uma empresária do azeite, de uma hora para outra. Olhando esse acontecimento, nós podemos resumir tudo numa frase só, irmãos. Enquanto tiver vasilha, o azeite não acaba. Ou seja, a limitação não está no azeite, a limitação está na vasilha. Por que nós não somos mais cheios do Espírito Santo, irmãos? Será que o Espírito Santo não tem mais nada para derramar sobre nós? Não, a limitação está no vaso.
Enquanto tiver vaso, o azeite não cessa. Então o valor do vaso está naquilo que ele contém, está naquilo que está dentro dele. E o que está dentro dele vai depender da disposição de cada vaso em se deixar encher pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, ser um vaso de honra depende de cada um. Vamos abrir em Romanos, capítulo 9, versículos de 20 a 24. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Irmãos, a gente fazendo uma leitura apressada desse texto, fica parecendo que Deus criou alguns para ser vaso de honra e criou outros para ser vaso de desonra. Mas quando nós analisamos todo o contexto bíblico, nós vamos entender claramente que Deus tem um projeto de honra na vida de cada um. E que aqueles que se tornam vasos de desonra foi por suas próprias escolhas, sua própria desobediência. E é exatamente isso que Timóteo diz para nós no texto que nós lemos no começo. Nós não podemos ler esse texto de Romanos sem compará-lo com outros textos da Bíblia, inclusive Timóteo. 2 Timóteo 2, 21, olha o que diz. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. É uma constatação. Em uma casa há vaso de honra e vaso de desonra. Na maioria das igrejas locais há vasos de honra e vasos de desonra. Jesus escolheu 12 apóstolos, tinha vaso de honra e tinha vaso de desonra. O problema estava em Cristo. Judas, ele era o Judas porque ele tinha que ser o Judas? Ou foi uma escolha dele porque era olhudo, ladrão, pegava o dinheiro que o pessoal colocava na bolsa? E no final, ao vender Jesus por 30 moedas, ao invés de se arrepender, ele teve remorso e suicidou-se? Então o que acontece? Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a derrapar na curva, pisar fora da faixa e nos tornar vaso de desonra. Então o que nós temos que fazer quando nós nos tornamos vaso de desonra? Ora, é o que Timóteo diz aqui. A si mesmo se purificar, se santificar e se preparar para a boa obra. Jeremias 18,4 diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, Deus é poderoso para restaurar o vaso que se quebra. Em 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantos de nós aqui, irmãos, já quebramos e Deus reconstruiu? Quantos pecamos e Deus perdoou? Só será vaso de desonra aquele que insistir em ficar no erro, que não tiver humildade para se arrepender, se não tiver fé o suficiente para se chegar à presença de Deus e buscar o renovo. Irmãos, foi o mesmo Paulo que escreveu a Romanos, que escreveu a Timóteo. Ele não está falando duas coisas diferentes. Qualquer vaso que por uma escolha errada, por uma decisão errada, vier a se quebrar, Deus pode restaurá-lo, pegar os cacos e fazer de novo. Qualquer vaso que se sujar, ele pode se limpar no sangue de Cristo.
e voltar a ser um vaso de honra na presença de Deus. Então, queridos, ser um vaso de honra depende de cada um de nós, depende de mim e de você. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. O Salmo 139 diz que Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Ele nos fez com um propósito glorioso, um propósito de honra, que nem sempre vai ser o sucesso idealizado pelo ser humano. Estevão foi um vaso de honra na presença de Deus. Morreu novo, apedrejado. Mas a morte dele foi o estupim da conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo levou o evangelho até na Europa. Da Europa o evangelho veio para o Brasil. Nós que estamos sentados aqui nos bancos das igrejas, somos fruto daquele apedrejamento. João Batista, com 30 e poucos anos, foi denunciar um pecado, cortaram a cabeça dele. Talvez não tenha sido um sucesso aos olhos dos homens. Mas Jesus disse, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Foi um vaso de honra. Por isso nós estamos falando dele até hoje. Um homem que vivia vociferando pelo deserto, comendo gafanhoto e mel, vestindo com roupa de pele de camelo. Não tinha nada de sucesso aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus era o maior ser humano que já pisou na face da terra. Então ser vaso de honra não é ter milhões na conta bancária, não é andar de carro zero, nem ter casa em Campo do Jordão, não. Ser vaso de honra é você estar completamente cheio da presença de Deus e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Cumpra o teu propósito como vaso na casa de Deus. Faça o melhor, que você será um vaso de honra na casa de Deus. Vaso de honra é aquele que presta, é aquele que tem utilidade, é aquele que enfeita, é aquele que é útil. Infelizmente, irmãos, temos visto muitos vasos se tornarem vasos de desonra, simplesmente porque não querem tomar a decisão de se renderem a Cristo e se arrependerem dos seus pecados. Assim como o velho Paulo falou ao jovem Timóteo, para fugir do pecado, para santificar-se, para ser um vaso de honra na casa de Deus, todos nós podemos fazer o mesmo. Se fizermos isso, seremos honrados, mas não podemos esquecer que o valor que nós temos vem de Deus e não de nós mesmos. Deus conhece os que são seus, está nesse texto que nós lemos. E a sua graça vai operar em nós, de modo que nós teremos condições de vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo, vencer nossas limitações e sermos vasos de honra na sua presença, ferramentas úteis nas mãos dele, para a honra e glória dele mesmo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 yeah. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo.
quero ser